Olá, primeiro ano, bom dia. Hoje vamos ter uma aulinha de sociologia, certo? E o que nós vamos falar sobre sociologia hoje, o que nós vamos trabalhar é isolamento social, né? O tema da aula, isolamento social, né? Que, coincidentemente, eu nunca imaginei que eu pudesse dar essa aula de sociologia aos meus alunos e dar um exemplo tão vivo, né? Tão perto de nós, que é o caso de que nós, né? O mundo, nós estamos vivendo atualmente um isolamento social, né? O isolamento social, o que é o isolamento social? É quando as pessoas, ou um grupo de pessoas, são obrigados, né, a se afastar, né, um do outro, né? O convívio social é quebrado, né? Então isso ocorre chamado isolamento social. O isolamento social ele pode ser voluntário ou não, certo? No nosso caso, agora, atualmente, nós estamos vivendo um isolamento social que não é voluntário. Nós estamos, né, sendo obrigados a viver esse isolamento. Por quê? Qual é a causa desse isolamento? É uma pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia, então, portanto, nós estamos vivendo um isolamento forçado, né? Que ainda existe casos bem mais severos, né, de isolamento social. Nós estamos vivendo este isolamento, mas ele pode ainda se transformar, né, se acirrar, né, muito mais, que é o caso do chamado lockdown. Né? O que é o lockdown? É quando o isolamento social se torna muito mais severo, quando as autoridades, vamos dizer um exemplo para você entender, vamos dizer que aqui em Itabira, as autoridades, né, tomassem iniciativas de realmente fechar tudo. Mas a gente sabe que ainda tem algumas coisas abertas aqui em Itabira funcionando, algumas coisas, né? Mas no caso do lockdown, tudo seria fechado, né? As pessoas seriam expressamente proibidas a estar na rua, a polícia ia, né, as autoridades iam estar tirando as pessoas das ruas. Isso seria esse caso muito severo que é o lockdown. Existem alguns países que utilizaram o chamado lockdown, né? Mas quando é que o que é que leva a um isolamento social? Uma pandemia, como nós estamos vivendo, mas uma guerra também, né, pode levar a um isolamento social, sendo diferenciado de uma pandemia, né, que muitas vezes quando ocorre uma guerra, vamos ver, pensando na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, em 2015, que ocorreu uma guerra muito sangrenta na Síria, e as pessoas a sociedade civil se isola, né, se esconde, né, cada um fica nas suas casas com medo, né, de serem atingidos pelos bombardeios e etc. Outra coisa também que pode ocorrer ou que pode causar um isolamento social é a violência, certo? A violência também pode levar a isolamento social. As pessoas das cidades grandes, por exemplo, que moram em bairros perigosos, em favelas perigosas, onde a violência é extrema. Então, essas pessoas, geralmente, elas se isolam. Elas têm medo de sair de casa, elas, à noite, elas se trancam em casa, né? E, enfim, então, isso são chamados de isolamentos forçados. Mas existe também o chamado isolamento voluntário, né, que muitas vezes as pessoas, por vontade própria, decidem se isolar da sociedade. Muitas vezes uma pessoa que mora há muito tempo numa cidade grande, é, e essa pessoa procura, né, se aposenta ou sai da cidade, vai procurar um lugar distante, vai conviver com a natureza, vai se isolar, enfim, existe esses chamados isolamentos voluntários. Muitas outras pessoas também, às vezes até por questão de saúde, depressão, um exemplo,
essas pessoas se isolam, né, vivem trancadas no seu mundo, trancadas nos seus quartos, nas suas casas. Então, isso são chamados de isolamento voluntário, entre aspas, porque quando se trata de doença, de depressão, que a pessoa se isola, a pessoa não é porque a pessoa quer, né? Então, o isolamento voluntário, ele tem diversas razões, né, que a pessoa tem para se isolar. Existem pessoas que escolhem viver fora do convívio social e é por vontade própria. Que motivos? Motivos religiosos, por exemplo. Existe uma questão, né, dentro do contexto do isolamento, a questão religiosa, os eremitas, não, que são pessoas que escolhem viver a ermo, em lugares totalmente desertos, viver de oração. Então, isso é um isolamento voluntário. Quais são as consequências do isolamento? As consequências do isolamento, tanto o isolamento forçado que nós estamos vivendo, vocês devem compreender e devem entender que a maioria das pessoas, vamos pensar aqui na nossa cidade mesmo, né, a gente está acostumado a sair, a ir trabalhar, a ver, ver as pessoas, a ir à igreja, a ir a um restaurante, a uma lanchonete. Então, isso, nós estamos privados de tudo isso, então isso está deixando muita gente nervosa, muita gente estressada. Então, isso é uma consequência. E a consequência do isolamento, que muitas pessoas se trancam, né, vamos dizer que seja voluntário, que se fecham em suas casas, que não querem, né, ter convívio com ninguém, não participam de nada, essas pessoas podem adquirir doenças psicológicas graves, certo? E, no caso do isolamento coletivo, como é o nosso, que é forçado e é coletivo, pode trazer graves situações que nós estamos vivendo agora, pode trazer várias ou graves situações sociais, comportamentais e econômicas, né? O Brasil, com certeza, quando passar essa pandemia, se Deus quiser passará, ele entrará numa crise econômica, numa recessão muito grande. A nossa cidade, toma exemplo de Itabira, a gente está vendo as lojas tudo aí fechadas, os mercados funcionando muito de maneira diferente. Então, logicamente, essas pessoas que vivem do comércio vão ter sérios problemas econômicos. Então, isso são consequências, né, do isolamento social. E o Brasil, né, de uma forma geral, vai passar por uma série de dificuldades logo após essa pandemia, né, a questão econômica, desemprego, recessão e outras questões, tá certo? Então, tudo isso que eu falei, que eu estou comentando com vocês, é para a gente falar sobre a questão de isolamento social. Eu gostaria até de recomendar que vocês procurassem ver um vídeo chamado de As Meninas Lobos, certo? As Meninas Lobos conta a história de duas meninas que foram abandonadas pelos pais, né, em uma floresta, e elas foram criadas, elas foram conviver, elas se isolaram da sociedade e foram viver com os lobos, foram criadas até uma certa idade pelos lobos. Então, isso é um isolamento social, ok?